Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar os mistérios de um tempo verbal em inglês que é fundamental para contar boas histórias, o past continuous. Vamos mergulhar fundo para entender exatamente como ele funciona e, o mais importante, quando usar para dar mais vida e contexto para o que a gente quer dizer. Vamos lá? Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos sacar a ideia de uma ação em andamento. Depois partimos para a prática, como montar a estrutura certinha. Em seguida, a gente explora o uso mais comum dele, que é para descrever uma ação que foi interrompida. E por fim, para não restar nenhuma dúvida, a gente coloca o past continuous lado a lado com o simple past. Então, para a gente começar a esquentar, que tal um pequeno desafio? Temos aqui duas frases. As duas falam do passado, certo? Certo. Só que elas pintam um quadro, nossa, completamente diferente. Uma é tipo uma lista de fatos, uma sequência, a outra cria uma cena. É justamente essa diferença que a gente vai dominar hoje. Vamos lá, então, para a nossa primeira parte. Para usar bem o past continuous, a gente primeiro precisa entender a alma dele. O que ele realmente quer dizer. E olha, a definição aqui da nossa fonte é perfeita. É uma ação que estava acontecendo no momento específico do passado. O pulo do gato é o seguinte: o foco está na duração, no processo, e não se a ação terminou ou não. Pensa assim, é como se a gente apertasse o pause numa cena de filme que estava rolando. Para guiar a gente nessa jornada, vamos usar essa tabela aqui, tirada direto da nossa fonte de referência. Tudo o que a gente precisa para montar a estrutura do tempo verbal está aqui, bem mastigadinho. Ela vai ser nossa base para os próximos passos. Ok, já entendemos o conceito. Agora, mãos à obra. Como é que a gente constrói frases com o past continuous? A mecânica é bem mais simples do que parece. Vamos ver. Começando pela afirmativa, que é o básico. A receita de bolo é sempre essa. Um sujeito, aí vem o was ou were, e por fim o verbo principal com aquele ing no final. Por exemplo, I was cooking dinner. Eu estava cozinhando o jantar. A ação estava ali, em progresso. Simples assim. E para negar, mais fácil ainda. É sério. A gente mantém a estrutura e só encaixa o not ali logo depois do was ou do were. Dá uma olhada no exemplo. I was not taking the train. A base continua a mesma, a gente só adicionou a negação. E na hora de perguntar, aqui tem um truquezinho. A gente inverte a ordem. O was ou o were pula lá para frente, antes do sujeito. Was it raining? Estava chovendo? Essa inversão transforma a frase numa pergunta direta de sim ou não. Beleza, agora que a gente já sabe montar o quebra-cabeça, vamos para a parte mais legal, o uso mais poderoso do past continuous. É aqui que a mágica acontece. Na hora de contar uma pequena história sobre uma ação que foi interrompida no meio do caminho. A regra de ouro é esta, anota aí. O past continuous desenha o cenário, a ação longa que estava rolando, e a ação que chega para interromper aquele evento mais curto e repentino, esse vem sempre no simple past. Uma ação prepara o palco e a outra entra em cena de repente. E esse exemplo ilustra isso que é uma beleza. Olha só. Passo 1. A ação em progresso. She was waiting to pay. Ela estava esperando para pagar. Esse é o nosso cenário, a ação que tem duração. E aí vem o passo 2, a interrupção. When she saw him. Quando ela o viu. A ação de ver é rápida, pontual. Ela quebra a continuidade da espera. E para fechar com chave de ouro e não deixar nenhuma dúvida no ar, vamos colocar os dois, o continuous e o simple, lado a lado. Entender essa comparação direta é o que vai solidificar de vez o conhecimento. Agora, o que é sensacional nesse slide é a clareza da comparação. À esquerda, com o simple past, temos uma sequência tipo uma fila de dominós. Primeiro Jim deixou o celular cair e depois o celular quebrou. Uma coisa após a outra. Agora, à direita, a coisa muda. Não é uma sequência, é uma sobreposição. A ação de comer estava acontecendo, era o pano de fundo, no exato momento em que o Scott chegou. Uma ação aconteceu dentro da outra. E para terminar, ficou uma pergunta para reflexão. Pensa aí, no dia de hoje, ou de ontem, o que estava acontecendo quando o telefone tocou, quando uma mensagem chegou ou quando o cachorro latiu? Essa capacidade de pintar o cenário e depois mostrar o que o interrompeu, essa é a verdadeira alma do past continuous.